O poder precisa de símbolos. Não basta, assim, ter leis, ter exércitos. Ele precisa ser visto, sabe? Precisa ser sentido. E a história mostra que, às vezes, a forma mais potente de demonstrar poder é pelo espetáculo da punição. Não só para acabar com uma vida, mas para gravar uma mensagem a fogo na memória de todo mundo. E hoje a gente vai abrir um dossiê sobre um desses espetáculos, um dos mais brutais e simbolicamente complexos da história europeia. A gente está no Reino da Hungria, em 1514. E o homem no centro de tudo isso, György Doza. As nossas fontes para essa análise são bem diretas, da época mesmo. Cartas reais, como a do rei Ulászló II, crônicas de historiadores quase contemporâneos, tipo o Miklos Istvan-Fű, e a própria tradição popular, que se recusou a esquecer o que aconteceu. É desmontar a mecânica dessa crueldade. Porque a execução do Doza foi transformada nesse teatro macabro. Porque cada detalhe, o trono, a coroa, até o canibalismo forçado, foi um ato de comunicação política. Não foi um crime passional de um rei com raiva. Foi propaganda, pura propaganda, encenada sobre um corpo humano, para aterrorizar uma população inteira e, claro, para restaurar uma ordem social que tinha sido violentamente questionada. Então vamos para o começo de tudo. Quem era esse homem, György Doza, antes de se tornar o centro desse espetáculo todo? As fontes identificam ele como um lofo. Lofo. Isso, basicamente é um nobre de baixa patente de origem Szekely, que é uma etnia húngara da Transilvânia. Ele era, acima de tudo, um soldado, reconhecido pela bravura. E em abril de 1514, ele recebe uma missão que mudaria a vida dele e a história da Hungria para sempre. O arcebispo Tamás Bakócz, com a bênção do Papa Leão X, nomeia ele líder de uma cruzada. Uma cruzada contra o Império Otomano. Exatamente. Nossa, isso soa como uma grande honra, uma chance de glória. Mas o contexto da Hungria em 1514 era explosivo, para dizer o mínimo. Totalmente. A gente está falando de uma sociedade feudal clássica, com uma nobreza muito poderosa e uma massa de camponeses vivendo em servidão. Para dezenas de milhares desses servos, o chamado para a cruzada soou como uma libertação. A promessa não era só o perdão dos pecados, era uma fuga, talvez a única da vida deles, da miséria, da opressão. Então eles se juntaram em massa, armados, motivados. De repente, a Hungria tinha um exército popular gigantesco. E é aí que a nobreza começa a suar frio. Com certeza. Eles não viram o exército de Cristo, eles viram a força de trabalho inteira deles, a base da riqueza deles, pegando em armas e abandonando os campos. E em plena época de colheita. O pânico foi Imenso. imenso e imediato. Eles pressionaram o rei com toda a força, e o resultado foi que em 24 de maio de 1514, a cruzada foi oficialmente suspensa. Agora tenta imaginar a cena. Dezenas de milhares de camponeses que largaram tudo que tinham, que se sentiam ungidos por uma missão divina. De repente, tudo cancelado. Exato. A sensação de traição foi o estopim. E a guerra que era para ser contra o inimigo externo, os otomanos, se vira para dentro. O inimigo agora era a nobreza que os traiu. Perfeito. A cruzada se transformou quase da noite para o dia numa das maiores revoltas camponesas da história. E o Doza, que deveria ser o herói da cristandade, se torna o líder dessa imensa insurreição. As fontes que a gente tem, claro, foram escritas na sua maioria por nobres e clérigos, e elas descrevem a violência da revolta com absoluto horror. Falam de nobres sendo empalados, torturados, castelos queimados, escrituras de terras destruídas. O que faz sentido, né? Eles estavam atacando símbolos do poder que os oprimia. Mas tem um detalhe interessante que até essas fontes da elite deixam escapar, não é? Sim. E isso é crucial. No meio de todo o horror descrito, uma crônica alemã da época deixa escapar uma frase. Diz que os rebeldes não faziam mal a nenhum homem pobre. Isso reforça que não era uma violência cega, um caos. Era uma guerra de classes.
A violência era cirúrgica, direcionada exclusivamente contra a classe dominante. A revolta explodiu e por um momento deve ter parecido que a ordem feudal inteira da Hungria podia desmoronar. Mas como em tantas outras revoltas, a força militar organizada da nobreza acabou prevalecendo. Sim, a repressão foi brutal. A batalha decisiva foi em 15 de julho de 1514, perto de Temesvar, que hoje é a cidade de Timișoara, na Romênia. O exército da nobreza, liderado por um nome importante, João Szápolyai, o voivoda da Transilvânia, esmagou as forças do Doza. E o ponto-chave para o que vem a seguir. Doza foi capturado vivo. Matá-lo rapidamente não era uma opção. A ameaça que ele representou foi tão profunda, tão existencial para a nobreza, que a resposta precisava ser igualmente monumental. Precisava ser uma declaração. Uma execução comum, um enforcamento, uma decapitação, não ia ser suficiente. A revolta questionou a própria base do poder deles. A punição, portanto, tinha que ser um ritual público, uma performance de terror projetada para ser inesquecível. E já existiam precedentes para esse tipo de brutalidade, sabe? As fontes mencionam que, algumas décadas antes, um nobre chamado Pauquinese forçou traidores a assar e comer a carne uns dos outros. A ideia de usar o corpo do inimigo como propaganda sádica já estava no ar. O que nos leva ao dia 20 de julho de 1514, a execução de Dózia. E tudo foi planejado como uma espécie de paródia macabra, uma coroação às avessas, zombando do fato de que ele era chamado de Rei dos Camponeses. Separar o que é fato provável do que é lenda que cresceu depois. Por exemplo, a imagem mais famosa é a do Doza sentado num trono de ferro maciço, aquecido até ficar vermelho. Isso é, muito provavelmente, um exagero. Um exagero. Por quê? Por causa da tecnologia da época? Exato. Uma das fontes mais analíticas aponta que a metalurgia de 1514 tornaria quase impossível aquecer uma peça de ferro tão grande, ao ar livre, a uma temperatura tão alta, sem criar um risco enorme para os próprios carrascos. O mais provável é que fosse uma cadeira ou uma estrutura de metal, talvez com algumas partes aquecidas, mas não aquele monolito incandescente que a lenda pintou. Entendi. Então o trono gigante talvez seja um mito. Mas e os outros elementos dessa coroação? Eles aparecem de forma consistente nas fontes? Sim, e de forma bem consistente. As crônicas mais antigas, como diz Tanfi, são claras sobre 2 itens. Uma coroa de ferro em brasa foi forçada na cabeça dele. Meu Deus! E um cetro de ferro, também em brasa, foi colocado na mão dele. É a essência da mensagem, a tal da coroação punitiva. É a nobreza dizendo, você queria ser rei, aspirava ao poder. Pois bem, aqui estão os símbolos da realeza. Sinta o peso deles. A punição vira um ato de humilhação simbólica, transformando os objetos de desejo em instrumentos de dor excruciante. As crônicas também mencionam a reação dele. Dizem que ele suportou tudo isso sem gritar. É difícil saber se isso é verdade ou se já é parte da construção do mito, né? Impossível confirmar, mas a menção em si já é significativa, mostra o impacto que a cena teve. Mas o que vem a seguir é o que eleva essa execução a um outro patamar de horror calculado. Os seguidores dele. As fontes dizem que de 40 a 60 dos seus homens de confiança foram capturados junto com ele. Sim. E eles não foram mortos de imediato, foram trancados e deixados para morrer de fome por vários dias. No final, só uns 9 ou 10 sobreviveram. Istfifide descreve eles como pálidos e meio mortos. E são esses homens, nesse estado, que são arrastados para a cena da execução. Doza ainda estava vivo nesse momento, no trono, sofrendo com a coroa e o cetro em brasa. Ainda vivo. E então, os carrascos forçam esses sobreviventes a participar de uma dança grotesca ao redor de Doza, ao som de músicos contratados para a ocasião. E no meio dessa dança, a ordem é dada. Eles deveriam, um por um, se aproximar do líder ainda vivo e, com os próprios dentes, arrancar pedaços da carne queimada dele e engolir. Isso. E as fontes são explícitas. Quem se recusasse seria morto na hora. É um nível de crueldade psicológica que a gente mal consegue processar.
Humilhação é uma palavra fraca para isso. Tem que haver um cálculo muito frio por trás do canibalismo forçado. Não é só sadismo. Com certeza. O simbolismo aqui é deliberado e tem múltiplas camadas. A primeira e mais óbvia é forçar os seguidores a se tornarem os instrumentos da destruição final do seu líder. É a negação absoluta da causa pela qual eles lutaram. Eles não estão só assistindo, estão participando ativamente da aniquilação do seu próprio movimento. É uma quebra de lealdade no nível mais visceral possível. Exato. Essa é a camada psicológica. Mas vai além. Tem mais? Tem. A segunda camada é a desumanização total. Tem um detalhe incrível na carta do rei Laszlo sobre a execução. Ele menciona que o Dosa costumava chamar os próprios soldados de bestias, talvez como um termo de afeto rude, tipo meus brutos. A punição, então, inverte isso de forma perversa. Ah, vocês são as bestas, então ajam como bestas. E por fim, a terceira camada, talvez a mais profunda, a aniquilação simbólica. O inimigo não é só morto, ele é consumido, apagado, reabsorvido pelo seu próprio povo. É como se a nobreza estivesse forçando o corpo social a se purificar, a devorar sua própria doença sob o olhar atento do Estado. É a restauração da ordem através de um ato de selvageria controlada. Eu não consigo parar de pensar nesses homens. Depois de serem forçados a fazer algo tão monstruoso, eles foram simplesmente executados também? Ou a crueldade continuou de alguma outra forma? E aí é que está o detalhe mais perverso de todos. Segundo o historiador Istvan Fee, que é uma fonte incrível porque ele afirma ter conhecido pessoalmente um desses sobreviventes. Ele conheceu um deles. Sim, um ferreiro chamado Lorenc, quando Lorenc já era um homem velho. Segundo ele, os sobreviventes foram libertados. Libertados, isso não faz sentido nenhum. Faz todo sentido se você entende que a liberdade deles era a parte final da punição. Eles não foram libertados para viver em paz. Eles se tornaram testemunhas vivas, mensageiros ambulantes do horror. A função deles era vagar pelo reino e contar para quem quisesse e não quisesse ouvir, não só o que viram, mas o que foram forçados a fazer. A memória do terror era a corrente invisível que os prenderia para sempre. Garantindo que a mensagem do Estado chegasse a cada vilarejo. E pro Dosa, o fim não chegou ali. O corpo dele ainda foi usado como mensagem. Sim. Após a morte, o corpo foi esquartejado, as partes foram enviadas para as 4 principais cidades do reino Buda, Pes, Ferrajar e Varad, e exibidas publicamente. Era o aviso final, inequívoco. Um corpo desmembrado para um reino que eles sentiam que quase foi desmembrado. O espetáculo do corpo acaba, mas a punição real, a mais duradoura, ainda estava por vir, não é? E não era contra um homem, mas contra uma classe inteira. Exatamente. A execução foi o teatro. O legado de ferro veio em novembro de 1514. O parlamento húngaro se reuniu e aprovou um conjunto de leis que, essencialmente, condenavam todos os camponeses da Hungria e seus descendentes à servidão perpétua. Eles perderam o direito de mudar de terra, o direito de portar armas, direitos básicos que foram arrancados por séculos. A revolta do Doja foi usada como justificativa para solidificar e endurecer o sistema feudal que eles tinham ousado desafiar. Impressionante como a história, às vezes, parece ter um senso de ironia sombrio. O local da execução, em Temesvar, um lugar marcado por tanto horror, não permaneceu apenas como um memorial do terror. Não mesmo. Com o tempo, algo estranho aconteceu. A tradição popular começou a ressignificar o local. Surgiram lendas de que a Virgem Maria teria aparecido na fumaça da pira do Dosa. O local de um ato de terror de Estado se transformou lentamente num local de devoção religiosa. Uma capela foi erguida ali. E séculos depois, a própria cidade de Timișoara nomeou ruas e praças em homenagem a George Dosa. O homem que foi executado como o maior dos traidores, o falso rei, hoje dá nome a praças. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho que é a mais provocadora de todas. A história tem essa capacidade de reinterpretar seus próprios símbolos de forma radical.
A nobreza húngara projetou a execução do Dosa para ser a mensagem definitiva, o ponto final do poder deles. Eles usaram a coroa de fogo e o canibalismo forçado como ferramentas de terror para apagar a memória dele e da sua causa. Mas não funcionou como eles queriam. A longo prazo, não. Aqueles mesmos instrumentos de terror se tornaram os símbolos icônicos do seu martírio. Poetas como Sándor Petőfi, um herói nacional húngaro, escreveram sobre ele, transformando-o num mártir da justiça social. Então a questão que fica ecoando é: quem, no final, realmente controla a narrativa? O poder pode encenar o espetáculo mais horrível, mas ele não pode controlar completamente a memória. Quando a própria brutalidade da punição é o que acaba por santificar a vítima aos olhos das gerações futuras, a mensagem original se perde, se inverte. A execução foi projetada para ser um fim, mas a história raramente permite finais tão simples.